Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sandro Palma e esse é mais um vídeo do canal Palma 360. Estamos nas principais redes sociais, estamos no TikTok, no YouTube, no LinkedIn, como Palma 360. Não deixe de ver nossos vídeos lá, tá bom? Semana passada eu falei sobre a maior empresa do mundo que passou as automotivas, passou a alimentícia, passou a indústria química, metalúrgica, que é a NVIDIA. Não por coincidência, ela está relacionada muito com as IAs, as inteligências artificiais, tá? O vídeo ficou bacana, confira lá no canal. Essa semana eu mudei o celular que estou gravando. Estou gravando com o Edge 60 Pro da Motorola, que é um celular excepcional. E outra coisa, gostaria de pedir para vocês, se vocês gostam do meu conteúdo, do formato do vídeo que eu faço, do que eu trago para o canal, deixem o like, tá bom, pessoal? Essa semana vamos falar de celulares dobráveis, mais especificamente o primeiro iPhone dobrável, que tem rumores fortes que a Apple vai lançar em setembro, junto com o iPhone 18 Pro e o 18 Pro Max. Por enquanto é só rumores, mas os rumores são fortes, tá? Como eu gosto de fazer em todos os vídeos, eu gosto de contextualizar primeiro, trazer um cenário geral para contextualizar com a informação principal do vídeo, que é o iPhone dobrável. Contextualizando, é o seguinte: o primeiro dobrável da Samsung foi em setembro de 2019, com o Z Fold, que foi lançado em setembro de 2019. A Motorola logo em seguida, no começo de 2020, lançou o Razr Flip, que é o Flip é aquele modelo comprido que dobra no meio, formando um celular pequeno quadrado. O Fold é aquele formato que dobra de comprido, parecido com um livro, tá? Então, esses celulares dobráveis estão no mercado desde meados de 2019 e 2020. Nessa época, em 2019, a Apple estava lançando o iPhone 11 ainda, com tela LCD e sem 5G, tá? Mas então, outra coisa que eu gosto de comentar com vocês: hoje a Samsung, os dobráveis dela estão na versão 7 e estão na versão 7 mais no final do ano eles vão lançar a família 8 dos dobráveis, tá? E o que mudou desde o primeiro lá em 2019 até agora? O que mudou nos dobráveis? Porque eles ainda não morreram? Se são tão caros, por que eles ainda não morreram? Porque é um nicho de mercado que tem cliente. E no começo, respondendo a pergunta que eu fiz, o que mudou? No começo, em 2019, era novidade, mas tecnicamente, no meu ponto de vista, não era atraente, porque eram celulares, vamos falar especificamente do Z Fold da Samsung. Era um celular muito grosso, muito espesso, dobrado, ele tinha 15,5 milímetros de espessura, e a tela externa era bem pequena. Aberta, ela tinha 7 alguma coisas polegadas, ou seja, não é algo prático, atraente para ter no bolso. Então, as vendas, suponho que não tenham sido excepcionais, tá? Mas o que evoluiu ao longo do tempo? Além da espessura, evoluiu a espessura dele, que diminuiu bastante. Hoje o Z Fold 7 dobrado tem 8,9 milímetros de espessura, é alguns milímetros a mais do que um celular normal. Aberto, ele tem 4,9 milímetros, que é bem fino. O que não mudou? Não mudou muito, evoluiu, ficou mais potente os processadores e as memórias. O processador evoluiu bastante, a memória, as baterias nem tanto, tá? As baterias não evoluíram muito, especificamente da Samsung. A Vivo da China, principalmente a Vivo da China e a Oppo, evoluíram anos-luz na frente da Samsung. A Samsung ainda reticente
para o novo modelo de bateria de silício carbono, tá? Ela não tem essa bateria com esse novo componente. Outra coisa que evoluiu bastante nos dobráveis da Samsung, além das bordas, da espessura, a questão do vinco na tela. O vinco é aquela marca que fica no centro da tela, bem na união entre as duas telas, do tela de LCD. O vinco nessa ocasião era bem mais forte do que é hoje. A dobradiça evoluiu muito. A dobradiça ficou mais resistente, os materiais foram desenvolvidos, tá? Então a dobradiça e o vinco melhorou muito. Mas por que a Apple demorou tanto para fazer um celular dobrável? Por que a Apple demorou tanto para fazer um celular dobrável? Duas vertentes: a vertente estratégica, que ela esperava ter uma tecnologia mais madura para ir no mercado, então ela preferiu, tomou uma decisão estratégica. Qual foi a decisão estratégica? Esperar a tecnologia estar mais madura, ser entrar no segundo momento, do que ser um entrante com falhas, porque a Samsung teve diversas falhas no começo. Ela anunciou o primeiro Z Fold no começo de 2019 e ela só foi lançar no final de 2019, porque teve muitos problemas de dobradiça e do display. Então ela observou isso, estrategicamente ela esperou estar mais desenvolvido. A segunda vertente não difere muito, que é a vertente estratégica que eu comentei. Ela esperou ter tecnologia disponível, principalmente do vinco. O vinco é aquela marca que tem no display interno quando o telefone está aberto, que você consegue ver. Não é grotesca, o vinco não é grotesco, não é algo aberrante, mas é algo que você consegue ver, que ele fica uma marca bem na união das duas partes do celular quando ele está aberto. E hoje os vincos, a Apple fez questão de resolver a questão do vinco para lançar o iPhone dobrável, para lançar o iPhone dobrável, que tem previsão para ser em setembro desse ano. Outra questão que ela fez questão de estar resolvido foi a dobradiça. A dobradiça, ela tinha que ser muito resistente para suportar a frequência diária de abertura. Então, rumores comentam que a dobradiça da Apple é impressa em 3D, para você ter uma ideia. Se você sabe o material da dobradiça, comente aqui no vídeo, tá? Mas Sandro, quais são as principais características do iPhone Ultra ou dobrável, que não se sabe o nome ainda que vai ser? Bom, ele tem algumas diferenças com relação aos iPhones atuais. Por exemplo, comenta-se que ele só vai ter duas câmeras traseiras ao invés de três como o Pro. Ele vai ter duas câmeras traseiras, uma principal e a outra ultra wide. Outra diferença dos iPhones que hoje tem, desde o iPhone 10 ou iPhone X, que não vai ter Face ID. Face ID é aquele mecanismo que lê o rosto da pessoa e desbloqueia. Ele vai ter um desbloqueio fingerprint digital na lateral, tá? E outra coisa, a característica vai ser um formato totalmente diferente do mercado. Qual formato? Hoje os dois formatos que eu comentei no começo do vídeo são o Flip, que é aquele que dobra no meio igual ao StarTAC da Motorola, como referência para vocês se situarem. O outro é o Fold, que é como se abre um livro. E ele vai ser nenhum desses dois. Ele vai ser, se fosse para comparar, seria como o Fold, só que vai ser wide e vai ser mais curto e mais largo. Por quê? Por que ele fez o wide? Pensando quando ele estiver aberto. Quando ele estiver aberto, ele vai ser muito similar a um iPad mini. Já vazou foto na internet comparando os dois. Então a Apple vai trazer no mercado um formato totalmente diferente, com especificações diferentes. Vai ter um processador super forte, com bateria boa,
só que também não é de silício de carbono, 2 câmeras, desbloqueio digital na lateral, sem vinco na tela, e formato wide, tá? Mas na verdade o iPhone novo que a Apple vai lançar trouxe algumas implicações, tanto internas para a própria Apple quanto externas para os concorrentes. Quais foram as implicações, Sandro? Bom, a principal implicação interna é o seguinte, porque ela aumentou o portfólio de produtos oferecidos para o mercado. Antes ela fornecia o iPhone base, que é o principal, o iPhone Plus, o iPhone Pro e o Pro Max. O ano passado ela implementou o iPhone Air, que ficou no iPhone, substituiu o iPhone Plus, manteve 4 lançamentos. Esse ano os rumores indicam que ela não vai lançar o 18 base, ela vai lançar o iPhone Air. Isso é tudo rumor, tá, pessoal? Vai lançar o iPhone Air 2, o iPhone 18 Pro, 18 Pro Max e o iPhone Ultra dobrável, ficando para um segundo momento o 18 base, tá? Essa foi uma implicação interna. Uma implicação externa foi o seguinte: os concorrentes Samsung, Huawei, Vivo, Oppo já estão correndo e estão lançando celulares dobráveis no formato wide que a Apple vai lançar. Então, os concorrentes não querem ficar para trás, vão lançar um formato igual. Essa foi uma implicação. Como disse em outro vídeo, um grande forte da Apple é a inovação. Então ela agitou o mercado com esse tipo de lançamento, tá? Agora, os principais concorrentes no Brasil são a Samsung com a família Z Fold, Z Flip, com o Motorola Moto Razr Fold, que é o Razr Fold da Motorola, é um celular incrível. Hoje considerado um DxO Mark, o dobrável com a melhor câmera no mundo, que trouxe as câmeras Signature, tá? E agora, finalizando o meu vídeo, 2 pontos para finalizar o vídeo: data de lançamento e preço. A data de lançamento, como eu comentei ao longo do vídeo, especula-se em setembro de 2026 agora. E o preço vai ser o celular mais caro da Apple, por volta de $2.000, a versão de entrada dele, a versão com menor memória, tá? Agora a minha opinião final desse novo lançamento. Eu acho incrível. Eu não sou muito fã de celulares dobráveis, eu gosto do de barra tradicional. Tanto é que eu não tenho dobráveis. Mas estou aguardando com muita expectativa esse lançamento da Apple. E quero ver como o mercado e os clientes vão reagir. Porque é espetacular. Estou gostando demais das novidades, dos rumores, estou acompanhando. E essas informações que eu queria trazer para vocês, tá? Se vocês gostaram do vídeo, gostam do conteúdo que eu trago, gostam do formato do vídeo no carro, gostam do modelo dos vídeos, deixa um like, tá bom, pessoal? Até mais!